bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa parceria, numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade, conversando sobre saúde e temáticas associadas ao contexto da Covid-19. Nós estamos conversando com diversos pesquisadores e profissionais do campo da saúde, mas também de outros campos, das ciências da vida, das ciências humanas e sociais, discutindo os impactos da Covid-19 na nossa vida atual, especialmente no Brasil, em que a gente vive um momento de intensa crise sanitária, marcada pela falta de vacinas, pela falta de perspectiva de uma vacinação em massa, e isso produz inúmeras ansiedades, também sofrimento, e por outro lado também produz e reforça posturas negacionistas e posturas que negam e normalizam a crise e a pandemia que nós estamos vivendo. E hoje é um prazer, poder contar com nessa live com um tema tão importante, tratando da dimensão da saúde mental e das implicações de sofrimento psíquico nesse contexto da pandemia, com o professor Roberto Calazans, que é psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em teoria psicanalítica pela Universidade do Rio de Janeiro e também doutor em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele atualmente é professor associado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João del Rei, membro do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Psicologia, com ênfase em psicanálise, e vem trabalhando com os seguintes temas, além da psicanálise, a questão da clínica, o sujeito, e as configurações epistemológicas da psicanálise e da psicologia. É um prazer poder conversar com o Roberto hoje sobre esse tema tão importante, e tratar um pouco dessa dimensão. Ele que recentemente publicou um livro em coautoria com também o professor Cristiano Matosinho, o livro que se chama Pandemia e Neoliberalismo, né? É um livro muito interessante, discutindo a temática da melancolia a partir de um estudo clássico do Freud, luto e melancolia. A gente vai falar um pouco disso, vamos falar um pouco da publicação desse livro e sobre outros assuntos relacionados a isso. O nosso esquema será o mesmo, nós vamos conversar aqui, tenho algumas perguntas para fazer para ele, e vocês podem ficar à vontade também para fazer perguntas, questionamentos, tirar dúvidas, etc. Tá bom? Eu vou convidá-lo aqui para a nossa live. Oi, Roberto, tudo bem? Tudo bom, Igor? Tudo bem, tudo ótimo. Um prazer estar aqui com você hoje, para a gente poder conversar um pouco, né? Agradeço o convite, né, para a gente poder conversar e trocar algumas ideias, né, sobre o que nós estamos vivendo, né, nesse momento tão complicado, né, que não precisava ser tão complicado assim. Exatamente. Seria complicado de qualquer maneira, porque é uma Sim. pandemia que ainda não há medicamentos, né? Mas ele não precisava ser tão sofrido e tão complicado como ele está sendo nesse momento, né? Exatamente. Então, agradeço pela oportunidade. Exatamente. Não, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade para poder conversar conosco hoje. Eu acabei ontem de ler o livro que foi recentemente publicado. Enfim, foi uma leitura muito, muito boa, muito provocadora, mas também ao mesmo tempo muito angustiante em várias dimensões, né, por essa discussão, né, e aí eu vou falar um pouco das impressões também, as minhas perguntas desse leitor, né, que acabou de ler o livro, mas também de um pesquisador de saúde pública, pensando, né, nas implicações desse
prolongado sofrimento, né? Que a pandemia está se tornando no Brasil. Mas antes eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Antes de começar a falar, né, da temática específica, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, na sua formação em psicologia, em teoria psicanalítica, em psicanálise, enfim. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, dos seus principais temas de interesse, de pesquisa ao longo do tempo. Então, mais uma vez, obrigado, Igor. Então, minha trajetória eu sou psicólogo, né, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, já vão aí mais de 20 anos, né, que eu me formei, né, fiz mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em teoria psicanalítica, né, então a minha formação ela passa pela psicanálise, né, e ela passa por três temas, na verdade, que eles hoje em dia eles se intercalam de certa maneira, né? Ele passa pela questão inicialmente da discussão epistemológica da psicanálise, né? A minha tese de doutorado, inclusive, foi sobre a questão do sujeito da psicanálise e do sujeito da ciência. Então, que tipo de relações a psicanálise entretém com a ciência, aproximações, afastamentos e tudo mais. Junto com isso, né, ela acaba redundando também em análise de processos de medicalização da existência, né, ao qual a psicanálise ela tem sérios questionamentos a esses processos de medicalização, que são processos também de normalização de desigualdades, né, de diversos tipos de desigualdades, né, e que se trata de não reportar as desigualdades ao seu próprio campo, né, mas tratá-las como problemas medicamentosos, né, em vários sentidos, não necessariamente de medicamento, né, mas de diversos processos de patologizar alguns processos, né, subjetivos, sociais também, né. E isso, né, aí esse é um tema que eu estou trabalhando hoje, que também acompanha toda a minha trajetória, né, aí vem minha trajetória clínica, minha trajetória de trabalho, de estágios e tudo mais, em que ela percorre, né, a questão do tema do autismo, né, que é onde eu trabalho também, onde encontramos diversos processos de medicalização, aí, no meu entender, muito mais graves, porque são medicalizações da infância, né, onde você cria duas questões que eu acho muito graves, possibilidade de criar duas questões muito graves. A primeira, a medicalização da própria infância, né, e tratar a infância como já uma linha de produção para um sucesso futuro, né? E aí você vai procurar, onde não é bem sucedido, problemas e medicalizar esses problemas da infância, né? Um segundo é uma criação que vem junto da reforma dos processos diagnósticos, dos DSMs e tudo mais, né? Eu falo disso um pouco numa parte do livro também, né? Como é que eles criam mercados também de consumo, né? E isso aí, quando você começa a medicalizar a infância, você medicaliza uma existência inteira, né? A criança, ela começa medicalizada e ela não vai sair desse dispositivo de medicalização, que reforça o dispositivo de desigualdades também. Desigualdades sociais, desigualdades identitárias, de diversas maneiras, né? Então, o meu percurso, ele entrelaça por aí. É sempre uma discussão com a ciência, eu sempre retorno à discussão com a ciência, eu não consigo, é quase um sintoma meu, eu não consigo não falar disso, né? Mas ele perpassa como é que essa discussão ela não pode abrir mão dos impactos socioculturais e políticos também sobre o sujeito, né, que sofre essas intervenções, né? Eu acho que não tenho certeza, depois da leitura, eu li o livro e alguns artigos seus, que esse entrelaçamento das configurações dos processos psíquicos com dimensões culturais, políticas, econômicas, inclusive, acho que está muito, muito bem expresso na trajetória. Eu vou falar inicialmente do próprio livro e depois de outros artigos que eu também li, alguns deles que você produziu coletivamente com outros pesquisadores, pensando a questão da pandemia, etc.
E eu vou começar especificamente com uma noção, que é uma noção muito cara ao seu trabalho, que você já vem cunhando há algum tempo, que é a de urgência subjetiva. Queria que você falasse um pouco disso, e me chamou a atenção no próprio livro, e em outros textos, né, da pandemia. Então, são duas perguntas em uma. Né? Uma, você poder definir um pouco o que significa essa urgência subjetiva em termos de saúde mental, de sofrimento psíquico, para você falar um pouquinho do que é isso. Isso já está nos seus trabalhos já sobre, né, de alguns anos já, sobre a questão da infância, da adolescência, né, a questão e que você, num momento, você trata de uma coisa que eu acho muito interessante, você trata da pandemia com uma urgência generalizada, uma certa passagem da pandemia com uma urgência generalizada para uma urgência subjetiva, um processo de articulação, né, de sutura, digamos assim, entre uma dimensão generalizada, a pandemia atinge a todos, é claro que de forma diferente, mas também produz para muitos determinadas urgências subjetivas. Queria que você falasse um pouquinho disso também. Tá, ok. Bom, a urgência subjetiva, né, ela é uma variação, né, que a gente pode dizer assim, do método de trabalho psicanalítico. Né? A gente sabe que o método de trabalho psicanalítico, clássico, né, no divã, né, é 1 a 1. Né? Só que nós vivemos hoje, principalmente pós-reforma psiquiátrica também no Brasil e tudo mais, uma série de situações e de dispositivos de saúde mental onde o psicanalista está presente e onde algumas questões aparecem também para o psicanalista. E a urgência subjetiva, né, ela é um dispositivo que ela é pensado inicialmente para trabalhar em instituições, né, tanto no Brasil quanto na Argentina, na França. Né, como você receber um caso em que uma pessoa, alguém, está numa crise tão severa, tão profunda, que ela está num total momento de desarticulação. Uma passagem por um trauma tão severo em que ela leva as pessoas a um sofrimento muito grande, que ela não consegue nem articular-se. Né? Isso faz ela, muitas vezes, ela colocar em risco a si mesma e aos outros. Né? Ela pode cometer atos de autoagressão ou de agressão ao outro. Né? E o objetivo é justamente, isso foi criado inicialmente para pensar esses movimentos dos sujeitos dessas crises muito grandes, só que ele foi pensado também, em alguns momentos, ele foi trabalhado em grandes traumas, que a gente pode chamar de grandes traumas políticos. Né? Então, nós temos trabalhos de urgência subjetiva sendo apresentados, por exemplo, quando você tem ataques terroristas na França, na Espanha, em que as pessoas não conseguem mais colocar aquilo em palavras. Você tem uma ruptura de um certo modo de vida que você tinha e você não consegue colocar aquilo em palavras, não consegue dar um destino para aquele trauma. E esse trauma acaba se repetindo sistematicamente. Então, o objetivo é sair desse movimento de trauma, mas, para isso, a gente precisa passar disso, que é um pouco mais geral, né? Que a gente pode falar assim, o cara está traumatizado por um evento político, ele está traumatizado por um ataque violento, ele está traumatizado. Mas a gente precisa ter um momento em que o sujeito precisa refletir sobre isso. Né? Normalmente, nos processos de medicalização, o que a gente faz? O cara tem um trauma, a gente responde a esse trauma rapidamente para que ele saia desse trauma para produzir, mas não refletir e poder ele mesmo dar um destino para essa questão. Então, em vez de dar respostas rápidas, a gente quer impactar de que maneira? Criar um tempo de reflexão para que esse sujeito possa elaborar sobre esse trauma que é político, que é geral, que possa se tornar de um sujeito. Né? Eu cheguei a fazer um trabalho junto com o pessoal do NAICAP, no antigo Instituto do Felipe Pinel, né? Em 2008, até saiu um artigo, resultou até em um artigo sobre isso, né? Em que, na verdade, o que a gente conseguiu fazer foi reduzir, né, ali internações das crianças, que eram com crianças, chegavam em crises, então a gente reduzia, chamando elas para conversar, dando um outro acolhimento para elas, né? E elas conseguiam daí dar um outro destino, se estruturarem um pouco melhor e não precisarem ser internadas, né?
Porque quando você entra num processo de internação, muitas vezes você vai entrar num processo de medicalização, né? E a gente tentava justamente evitar isso, né? E depois reportar ela para outros serviços dentro do próprio Instituto Pinel, que eram possíveis fazer outros tipos de trabalhos com elas, né? E quando a gente vai pensar a questão da pandemia, aí que a gente pensa esse dispositivo, né? O que nos chegou, né? Em primeiro lugar, foram duas coisas, principalmente. A primeira, uma demanda muito grande que a psicologia desse respostas rápidas a esse problema das crises que estavam acontecendo. E o nosso entendimento, assim, a gente tem que dar uma resposta de acolhimento, não uma resposta rápida, né? Essa sempre foi uma questão muito grande do grupo lá, né? Que é um grupo do NUPEP, do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Psicanálise, da UFRJ, né? Esse artigo que quem fez fui eu, mais 5 professores, né? Do NUPEP, o Douglas, a Gláucia, o Fuad, o Pedro, o Camilo, e eu também. E uma grande preocupação que a gente tinha era, não vamos responder para que simplesmente o cara entre de novo numa cadeia de produção sem refletir esses riscos todos que ele está sofrendo, que ele está vivendo, e processos, que era um processo, principalmente no início da pandemia, muito mais violentos, porque a gente não tinha muitos conhecimentos sobre esse vírus. Isso trazia um sistema de terror muito grande para as pessoas, né? E as pessoas estavam colocando em risco a sua vida e a vida dos seus parentes, dos seus amigos e tudo mais. Então a gente queria criar procedimentos, né, processos, e que as pessoas pudessem refletir para não colocar em riscos, né? Acontecia muito, né, das pessoas ainda, muitas das pessoas fazendo festas, isso lá em 2000, no início da pandemia, mesmo com o distanciamento social meia boca que nós fizemos aqui no Brasil, né, as pessoas ainda se colocavam em riscos, né? Pessoas do sistema de saúde se colocavam em risco, né? E isso nos chamou muita atenção. A gente não queria, de um lado, dar uma resposta muito rápida, né? Então, aqui no artigo a gente enfatiza muito isso, a ideia de pausa, né? Esse espaço do acolhimento é um espaço para você parar de pensar, não somente no vírus, mas como é que você pode lidar com um trauma, que é uma coisa traumática, acho que é uma coisa traumática para todos nós. Muitos de nós tivemos ou perdas por conta da Covid, né? E eu acho que é uma coisa muito importante a gente deixar claro. As perdas por conta da Covid não foram só por pessoas que morreram de Covid, mas pessoas que não foram atendidas porque não havia espaço nos hospitais por conta do tratamento da Covid e a falta de investimento público nesses hospitais, né? Então, a perda pelas Covid, ela não foi somente a perda de quem foi morto pelo vírus, mas quem acabou morrendo por falta de outros tipos de cuidados, né? E era justamente a gente poder trazer esse espaço de acolhimento, de reflexão, né? Para repensar também o que levou a essa estrutura em que se nega a gravidade do vírus, né? E que as pessoas se colocam em riscos severos, né? De festas e tudo mais, né? E que isso ultrapassava, isso que era muito interessante. Isso não era restrito à população que não tinha informação. Isso chegava para os agentes de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros, psicólogos, colegas meus psicólogos também, né? Também se colocavam em risco, né? Então a gente tinha que trazer esse dispositivo, que ele já tem uma história, né, de atendimento a traumas severos, que aparecem em instituições, aparecem na sociedade, para esse contexto, vamos chamar um contexto pandêmico, né? Porque ele tem todas as características, né? É um trauma, algo para o qual não tem conhecimento, que aterroriza o sujeito, no sentido do terror que o Freud fala, que é aquilo para o qual você não tem representação, né? E leva os sujeitos a cometer passagens ao ato, né? Que eles muitas vezes que colocam ele em risco, que colocam a população em risco e tudo mais. Então é trazer um tempo de reflexão. E uma reflexão também sobre as condições que nos levaram a chegar a esse ponto. Esse que é né? Porque uma das discussões que mais me irritou nessa questão da pandemia foi, até eu coloquei no título do livro, no subtítulo, né? Foi a questão do novo normal, né? Porque, assim, tem um amigo meu, o Juliano, psicanalista lá de Brasília, né? Professor da Católica de Brasília, ele fez uma brincadeira com a questão do novo normal, assim, de novo normal.
de novo normal a gente achar que essas coisas de não ter atendimento, de você não refletir sobre as questões que te acostam, nem De nada. 3 mil mortes por dia. Tá tudo 3 mil mortes por dia. É de novo. normal. Exatamente. Né? E aí, Não por ter isso, assim, vacina. De novo, normal. Tá tudo... É, se a gente pensar assim, de fato, está de novo normal, né? No sentido da manutenção das desigualdades, de quem deve morrer, quem não deve. Desculpa interromper, porque a sua irritação com a expressão novo normal também é minha. Assim, eu compartilho dela, porque realmente, primeiro, quando foi normal, o que é normal, né? Quando foi normal, e também uma sensação de uma busca incessante, quase míope, de buscar um senso de normalidade, de estabilidade num contexto de extrema instabilidade, né? Uma tentativa aí de quase... Não, agora só basta usar máscara. Você pode ir no shopping, tá de máscara, você pode ir para festa, você pode fazer tudo, normalmente, restaurantes, etc. e tal. Desculpa realmente mesmo a interrupção, Roberto, porque essa temática, eu vou voltar a ela daqui a pouco, a questão do novo normal, mas antes eu queria falar um pouco da questão da suspensão dos serviços de atendimento psicológico. Quando você estava falando do contexto pandêmico, uma das questões foi muitos serviços, especialmente no SUS, né, sem contar em clínicas particulares, etc. Eu vou falar do contexto do SUS, eles foram suspensos por conta da pandemia, especialmente no começo, em que a gente não tinha, então muitos tratamentos foram interrompidos nesse momento, quer dizer, e aí pegando a sua fala, a Covid não é só sobre a Covid, né? A Covid também é sobre um conjunto de outras, está relacionada com outras relações e outros atendimentos em saúde, outros tratamentos em saúde que foram suspensos, e isso produz também um conjunto aí preocupante de situações, né, para tratamentos que foram interrompidos, processos, alguns que podem ter certamente regredido nesse contexto, e etc., por conta dessa interrupção. Queria que você falasse um pouco dessas condições que se deram lá, né, em 2020, aí depois o Conselho Federal de Psicologia, junto com outros conselhos, permitindo o atendimento online, embora ele é parcial, ele não é inclusivo, né? Quem é que pode ter acesso à internet? Eu fico pensando pessoas em situação de violência doméstica dentro de casa. Como você vai falar sobre uma situação se o seu algoz, se o seu abusador está do seu lado ouvindo a sua terapia, ouvindo a sua, enfim. Então são várias questões que isso colocou, para além do acesso à internet, que no Brasil parece uma realidade, mas não é, né? Não é para todos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa suspensão nesse primeiro momento, né, desses serviços e os impactos sociais que teve, e sanitários, obviamente. Questão do acesso à internet, se eu não me engano, 27% da população não tem acesso algum à internet. Não significa que 73% tenham bom acesso à internet, né? Porque também não basta ter acesso. A gente sabe que é o plano de dados, é a faixa de banda. Não é uma coisa simples. Você tem ou não tem acesso à internet? Então, não é assim. Eu acho que assim, isso foi uma coisa muito curiosa, muito grave, né, essa questão. Por quê? Porque isso revelou, de certo modo, como as pessoas pensam o que é um serviço psicológico, psicoterápico. Né? Como se ele tivesse dentro de uma escala, ele não tivesse sua importância, né? E aí, às vezes, a gente não para pensar que um serviço psicológico ele tem diversas vertentes, né? Diversos públicos-alvos diferentes, não é sempre o mesmo, né? Eu vou falar mais um depoimento mais pessoal, tá? Que aí eu acho que exemplifica um pouco isso. Nós também acabamos inicialmente parando os nossos atendimentos durante a pandemia. Né? Um dos projetos que eu tenho desenvolvido junto com a universidade, né, é um projeto intitulado Pintando Setting, né, que é uma clínica de autistas, para autistas. Né? E até hoje nós não conseguimos retornar ao atendimento presencial. Né? Estamos tentando negociar com a universidade, né, a abertura da clínica para esses casos específicos. Né? A gente entende o temor das pessoas de que não tenham pessoas circulando pela universidade
universidade, mas, porém, é um serviço de saúde pública também. Então, ele atende, dentro da universidade, um público extremamente mais severo e que muitos deles não se adaptaram ao atendimento online, né? Então, a gente não, com algumas crianças nós conseguimos, com outras nós não conseguimos, né? E já vai para mais de um ano. Então, a gente mantém contato com os pais, com as mães, né? Mas nós estamos tentando ver se a gente retoma essas questões, esse tratamento, porque assim, inclusive tem uma reunião que eu tive ontem com a minha equipe, né? E a gente falou assim, ó, não dá mais, chega, a gente tem que retornar, né? Porque isso implica também a questão da distribuição de vacinas, né? Porque, assim, eu vou precisar dos meus alunos vacinados também, porque eles não estão fazendo também trabalho de serviço. Então, tem uma série de questões que atravessam isso aí que simplesmente elas não ficam ditas e ficam atrapalhando um pouco o dispositivo. Uma outra questão que a gente viu, que eu acho que o tratamento online ele tem os seus méritos, tem seus valores, né, mas como você colocou, ele tem seus limites. Ontem eu estava dando uma supervisão clínica e nós chegamos assim, a um ponto que o online viabilizou o tratamento, mas chegou a um ponto que ele está se tornando resistente ao tratamento, né? A ideia de que você não pode ter outros recursos para você fazer online que você faria no presencial para poder desenvolver o tratamento. E o tratamento, ele tem uma questão, aí eu acho que é uma questão que... essa é uma questão que me incomoda muito, né? E aí me incomoda não somente no nível do tratamento psicológico, psicoterápico, mas em outros níveis também. Às vezes eu acho que a gente cedeu rápido demais a ideia de que nós podíamos fazer tudo online. Né? Eu acho que a gente cedeu rápido demais ao retorno que nós tínhamos que responder a alguma coisa rápido demais. Né? Não era fazer online para tratar algumas questões. Acabou sendo online para tratar de todas as questões. Né? E tem aí, de novo, aí eu retorno a questão da urgência subjetiva. Ela implica um tempo de pausa, um tempo de uma certa interrupção. Então, você parar tudo, inclusive até se deslocar corporalmente, isso tem impacto na maneira como você vai processar os traumas e outras coisas. Então, não é simplesmente falar assim, estamos atendendo online. Não, o que é atender? Qual que é a importância, assim, aí é uma questão para a psicanálise em relação à questão da transferência. A questão do corpo, da presença do corpo na questão transferencial, ela é uma questão importante. Né? A questão, por exemplo, aí vou falar da psicanálise clássica, do divã, né? De você não ter essa troca de olhares. Você está fazendo um atendimento online, você não tem essa possibilidade. Você está sempre... Isso coloca limites para o atendimento. Né? Então, foi importante? Foi. Por quê? Não estou dizendo que não foi importante. Foi importante por quê? Porque as pessoas estavam extremamente ansiosas, extremamente angustiadas e precisavam de um espaço. Mas isso, depois de um ano, né, isso tem limite. E o limite não é do psicólogo que está atendendo online, porque ele também tem medo de ser contaminado, né, né? Não é do paciente. É um limite de uma situação política, né? Que não abre espaços, né, para que a gente saia desse momento, né, que a gente saia desse momento. Eu tenho colegas que moram fora do país, né, em alguns outros lugares. A gente vê que lá, para eles, as coisas já estão em um outro nível, né, na Austrália, na França, em Portugal, e já, assim, estão com máscaras, mantendo distanciamento, mas uma outra nível de ansiedade muito menor do que nós estamos vivendo aqui, né? E aqui ainda tem um agravante do empobrecimento crescente, né, da nossa população, né? E que aí sim, você não vai ter nem mais o online para você remediar algumas situações. Exato. Não, a gente tem questões muito, muito desafiadoras e muito preocupantes no Brasil especificamente, como você está colocando. E uma delas, que eu acho que fica muito evidente aí, chegando no livro especificamente, e no próprio título, né, Pandemia e Neoliberalismo, e pensando nisso como, primeiro, que tem uma gestão neoliberal do sofrimento. Acho que está muito, muito evidente no trabalho de vocês no livro, né? Quer dizer, desse sofrimento cada vez mais individualizado, que basta com que você lide com ele, é quase como uma moral empreendedora, né?
até mesmo diante desse terror, usando a expressão do Freud, né, diante do terror, você tem que buscar em si mesmo uma gestão empreendedora, né? Então, voltando à frase do ex-presidente, não reclame, trabalhe, é basicamente isso, né? Não reclame do que está acontecendo, trabalhe, busque alguma coisa, vai vender alguma coisa, venda brigadeiro, faça alguma coisa, etc. Então, diante do empobrecimento, diante da crise, que não é só sanitária, também é econômica, diante de uma crise também ético-política, né? Também, né? Em relação ao próprio negacionismo, em relação a esse enfrentamento com a evidência científica. Isso não estou falando só das ciências da vida, da saúde, etc. Todas as ciências, todas. A história, a geografia, a psicologia, todas as ciências foram colocadas em xeque em relação... Tudo que está dizendo que era o básico, etc., foi colocado básico em termos de um senso comum, já dado como pressuposto, né, foram colocados em xeque nesse momento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação da pandemia com o neoliberalismo especificamente. Depois eu tenho mais uma... Enfim, não vou misturar a pergunta, porque essa já é uma pergunta boa. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, esse livro, né, eu vou contar um pouco da história do livro. Né? Eu e a Cristiane, no ano passado, nós tínhamos publicado um ensaio que era sobre paranoia, pandemia e política. Né? Isso é até engraçado que um amigo comentou assim, esse foi o resumo do ano, né, esse título, né? Paranoia, pandemia e política. Todo mundo só falava dessas três coisas e agia meio paranoicamente, com medo do vírus, com medo da China e tudo mais. Exato. Né? E aí depois que a gente escreveu esse ensaio, a gente falou assim, vamos escrever um outro ensaio, porque nós também temos que pensar os processos melancólicos. A ideia era escrever um ensaio. Né? Nós nunca tivemos a ideia, o desejo de escrever um livro, inicialmente. Nunca foi a nossa ideia. Só que a cada momento que a gente ia escrevendo, nós temos que recuar um pouco. Nós precisamos recuar um pouco, nós precisamos entender um processo anterior. Precisamos entender um processo anterior. Né? Por exemplo, o capítulo 2, que fala sobre a cemitéria, aquela revolta na Bahia, né? Nunca passou pela nossa cabeça ter que remontar aquilo para remontar a história da experiência da morte como socialização. Né? Mas a gente já viu... E aí a gente foi... De tanto que a gente acabar recuando, né? Quando a gente foi ver, o artigo ele já tinha quase 90 páginas escritas. Né? E vou te dizer que foi uma das coisas mais difíceis que eu já escrevi na minha vida. Né? Porque foi uma escrita em atos. Né? Enquanto as coisas aconteciam, a gente escrevia. Essa também nos levou a toda hora recuar, né? Que o nosso presidente, ele nos dava material, era todo dia. Diário. Né? E acompanhar esse descaso todo ao vivo, escrever sobre ele, não sei o quê, reler as matérias, eu te confesso que foi uma coisa muito doída, muito sofrida. Né? Mas a gente foi falar sobre o neoliberalismo porque quando a gente foi ler o relatório da ONU, quando ela fala assim, olha, temos que colocar a saúde mental. A gente comemorou, legal, a ONU está colocando a saúde mental como um dos elementos importantes. Só que quando a gente vai ler com mais cuidado, a gente vai ver que o objetivo da ONU, né, por um lado nobre, por outro lado ele tinha alguns problemas que a gente via, que era sempre a equalização saúde e economia, né, o quanto que a saúde prejudica a economia, né, então lidar com os sujeitos, né, com indivíduos, não lidar com todo esse sistema geopolítico que colocou, por exemplo, né, vacinas que empresas, né, ocidentais foram para a China e para a Índia explorar a mão de obra e acabaram de acabar com a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica permanece, mas com as fábricas de indústrias farmacêuticas que poderiam estar no mundo, se tivessem mais, nós não estaríamos vivendo por isso. Então, a falta de vacinas, ela tem uma questão geopolítica e ela tem uma questão aí de um capitalismo que não conhece fronteiras, que é o capitalismo financeiro, e que impacta diretamente, né, nessas modos de subjetivação. Né? Olha, é a sua responsabilidade você não ter sido bem-sucedido. É sua responsabilidade você não conseguir fazer isolamento social. É sua responsabilidade você ter que ir à rua
se colocar em risco para poder ter um ganha-pão, né? A gente foi ver que todos os processos subjetivos, de subjetivação que se amparam no neoliberalismo estavam sustentando duas coisas: ao enfrentamento ao neoliberalismo, à pandemia, e as estruturas do que se pensar no pós-pandemia. Então, assim, o que nós achamos é que a pandemia, muitas vezes, ela é um processo de expansão dessa precarização dos laços do sujeito, né? Então, por isso que a gente fala muito da melancolia e do luto e melancolia. Porque o luto, a gente até cita uma frase de Darian Leader, né? O luto, ele é uma referência, uma perda individual. Mas sem o compartilhamento com a comunidade, o luto não se realiza. Exato. Né? Exato. E isso está em Freud, né? A importância da comunidade para você fazer o luto, né? Ter esse enquadramento do luto, né? E quando você reduz, né, na pandemia, de que você tem que trabalhar, ou seja, você não tem tempo para chorar suas perdas, seja elas quais forem, precisa ser a perda de um ente querido, é a perda de um emprego, é a perda de um ideal, né? A perda de projetos que seriam realizados no ano passado e não foram, né? Que você não pode ter velórios. Eu fui a alguns velórios e eram assim. É horrível. É horrível. Você não abraça a pessoa que você quer confortar, né? Ou você entra, você fica 10 minutos, você sai para outra pessoa poder entrar, né? Isso não isso é um processo de exterminar as cadeias de compartilhamento dessa experiência da morte, né? A morte não ser reduzida a uma morte biológica, né? E reduzida à responsabilidade individual de quem acabou morrendo. A morte ela tem uma ritualística, ela faz parte do mundo de convivência, né? E ela vem tendo esse empobrecimento já há bastante tempo. O neoliberalismo já vem fazendo esse empobrecimento. E aí, quando você começa de novo, voltando ao novo normal, a ver o discurso sobre o novo normal, aí acendeu o alerta vermelho para a gente. Não estão querendo pensar somente a saúde mental, estão querendo pensar uma saúde mental, uma ampliação desses processos de individualização da responsabilidade, né, ou da culpabilização, a gente pode ser chamar, né, dos processos de adoecimento para depois, né, e fazer com que o sujeito retorne rapidamente a produzir. A produzir para quem? Em que condições? Né, a gente vê que no Brasil, né, principalmente, né, você vai dar que quando se deu um auxílio emergencial no ano passado, de R$600, que nem era grandes coisas, né, isso resolveu parte da economia. Né, isso resolveu parte das pessoas. Hoje, quando é R$150 para a inflação galopante que nós temos, não vai ter esse mesmo efeito. E não vai ter também a criação de postos de trabalho, não vai ter a criação de lugar. Então, se você quer pensar economia, você tem que pensar ela no todo. Você não pode pensar a economia simplesmente gerando lucros e lucros financeiros, né? E acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer com um pouco mais atenção, porque eu vejo algumas pessoas falando assim, os Estados Unidos está acabando com o neoliberalismo. Olha, a única coisa que ele está fazendo é tentando taxar grandes fortunas. Mas ele não está criticando a acumulação dessas grandes fortunas pelo sistema financeiro, pela não produção. Estou nem querendo falar de marxismo, comunismo, nem nada disso, não. Estou querendo falar assim, o sistema produtivo dentro do capital, isso não está sendo pensado por essa lógica dos Estados Unidos ali. Ele está resolvendo o problema interno dele. Mas quando ele resolve o problema interno dele, ele prejudica toda a cadeia. Eu acho que, eu não sei quem foi, não sei se foi o Putin, falou uma frase curiosa, falou assim, é muito curioso os Estados Unidos defender a quebra da patente agora, porque a maioria das vacinas não são deles, são nossas. Né? Então você vê aí que tem uma geopolítica econômica em jogo também. E isso para a gente foi muito importante a gente pensar, porque a gente vê que esses processos de subjetivação, eles levam, né, não somente a individualização da responsabilidade, mas a promoção de determinados tipos de adoecimento também, né? Então, é um exemplo que a gente dá no livro, né, que o cara coloca, assim, não, o TDAH é o transtorno do capitalista, né? Então, nós temos que... Então, isso se torna não somente uma patologização, mas uma identidade para o sujeito. Exatamente. Né? Você leva claro que isso não explica tudo, né?
Mas se você pensar todo o isolamento social que o neoliberalismo ele acaba defendendo, né, e com o efeito da pandemia, e você querer acentuar isso para depois da pandemia, né, você explica muito porque alguns sintomas autísticos, não casos de autismo propriamente dito, mas alguns sintomas autísticos começam a aparecer em determinados indivíduos, né? Porque o social está oferecendo para ele essa formação de sintomas para ele, né? E quando o social oferece, o sujeito pega, né? E quando ele pega, ele vai começar a produzir esse tipo de sofrimento, né? Como uma identidade dele, né? Localizada e que ele não consegue mais colocar isso como um espaço de subjetivação, né? E daí por isso que a gente sempre fala no artigo sobre a pausa da urgência subjetiva e no livro da melancolia. Não vamos com tanta pressa assim fazer esse luto. Vamos ver o que aconteceu, o que nós estamos perdendo, né? Será que não seria tão interessante perder esse velho normal, né? Em vez de ficar já defendendo um novo normal, que é igualzinho o outro, só que piorado? Né? Então, acho que foi um pouco essa lógica que guiou a nossa reflexão, né, em relação na construção do livro. Né? Roberto, queria que você falasse, porque você tocou num ponto que é do livro, que é chave também, você tocou, né, em vários pontos importantes, mas um outro que é chave é essa dimensão da própria melancolia. E na abordagem, inclusive teórica, que vocês dão para a questão da melancolia, achei muito interessante dessa, é muito, assim, uma passagem muito rápida pelo luto, né? E aí de uma urgência de uma outra ordem, né? De uma urgência de superação, né? Que talvez marque muito o contexto contemporâneo. A gente tem que não só, e aí termos da psicologia positiva como resiliência, né? Enfim, outro termo da minha enorme implicância, não sei se alguém que está assistindo gosta, mas assim, porque é um termo da psicologia positiva e que reverbera, e em alguns casos até colabora com o neoliberalismo e com essa gestão neoliberal de sofrimento, porque se você é resiliente, assim como o aço, né, você vai ter um índice de resiliência, que metais têm mais ou menos. Eu acho que a analogia com os metais já é complicada em si, né, para mim, mas a capacidade de aguentar o rojão, em português mais popular. A capacidade de aguentar o rojão, quanto mais você aguenta o rojão, melhor você é. Né? Digamos, isso definiria o que você é. E se você não aguenta muito, toma um remedinho para aguentar mais. Né? O que está no fundo dessa dimensão da resistência, se você não, ou toma um remedinho, ou faz terapia, ou vai para o coach, ou vai, quer dizer, tem algum espaço aí para você se aprimorar como sujeito e aguentar mais sofrimento, né? Aguentar mais sofrimento para aí sim ser uma pessoa melhor, ou vista como socialmente como melhor, etc. Tal. Eu queria que você falasse, e uma das chaves que vocês, no livro, colocam é da melancolia como resistência e enfrentamento a esse novo normal. Eu queria que você falasse um pouco disso, que eu achei uma chave explicativa muito interessante. E aí vocês vão, né, tanto no texto clássico, né, do Freud, Luto e Melancolia, mas também em outros autores que trabalham com a noção de melancolia especificamente. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa chave explicativa que vocês lidam com a noção de melancolia, né, e a relação com o novo normal. Acho que uma das grandes questões que nos levou a pegar a melancolia como estado de leitura, né, foi o questionamento que nós temos ao conceito de depressão, né, ao diagnóstico de depressão, né. Para nós, né, mim, para Cristiane, para diversos psicanalistas, né, o conceito de depressão é genérico demais, ele não especifica. Muitas vezes ele trata uma tristeza que é um sofrimento, mas não é um sofrimento que necessita de um tratamento. É uma tristeza, né? Você está triste. Aliás, as pessoas podem ficar tristes. Esse é um problema do neoliberalismo, né? Você não pode ficar triste. Né? A tristeza não faz parte do campo de experiências, né? E ela é patologizada como depressão.
né? Eu estava lendo outro dia um texto da Susan Sontag, né? E ela falou uma coisa que eu achei assim, eu falei, poxa, eu devia ter lido isso antes, que isso dá para botar no livro. Né? Que ela falou um negócio da depressão, assim, a depressão é um sofrimento sem o requinte da melancolia, né? E a gente retoma justamente o tema da melancolia, porque é um tema clássico no campo psicopatológico, né? É um tema que implica um sujeito, né? E ele implica, como Freud coloca, né, uma análise crítica, né? Não só sobre o sujeito, mas sobre aquele objeto que o sujeito perde, né? Aquele objeto com o qual ele se identifica, o qual se estabelece um laço, né? E o Freud fala muito, ele deixa isso muito evidenciado, que na melancolia, muitas vezes, ela é desencadeada por conta de quê? Por conta de uma perda de uma ideia, né? Uma ideia é perdida, né? E aí você entra no processo melancólico, né? Você se afasta do outro e tudo mais. Mas esse afastamento do outro, ele é compatível com o quê? Com uma série de produções, né? Com uma série de trabalhos, de elaborações também, né? Até não está dando para ver não, até está aqui atrás a anatomia da melancolia do Robert Burton, né? Que são 4 volumes, são quase 3.000 páginas, né? Em que ele vai fazer uma anatomia da melancolia justamente para pensar esse movimento, né? Em que o sujeito ele vai colocar esses objetos em crítica, né? E aí é uma coisa que se torna curiosa, né? O que nos parece, né? Que esse processo completo da melancolia ele é interrompido, né? Aí alguns autores, né? Aí isso é uma crítica, isso é uma discussão muito grande dentro da psicanálise. Alguns não concordam muito com essa leitura de que a melancolia ela pode ser esse fator de leitura mais sociopolítica. Outros vão dizer que sim, né? O Zizek vai falar que a melancolia é uma fidelidade a um projeto, né? O Eulio Travesso vai falar, né? Ele faz uma leitura de que a melancolia é você poder escrever uma história, né? Uhum. E é justamente nesse aspecto que a gente achou que a melancolia seria um aspecto importante. Porque o que se está fazendo hoje é tentar... A saída para um novo normal é tentar esquecer desse trauma e não historicizar esse trauma, né? O Freud ele tem uma expressão que ele fala assim: as histéricas sofrem principalmente de reminiscências, de memória, de excesso de memória, e não de memória que se torna história, que possa ser compartilhada com o outro, né? Então a gente faz até essa discussão de memória e história durante o livro. E a melancolia então, é um processo que nos permite, né, abrir para o luto. É o luto que está sendo impedido, né? Porque o luto é que vai permitir a gente seguir, né? E quando você tem, a gente até nossa conclusão a gente fala isso, né? O que fizeram com a melancolia? Politizaram ela, né? Nos transformaram em sujeitos melancólicos, né? Isolados, mas sem o trabalho que a melancolia implica, que é o trabalho de crítica, né? A melancolia como denúncia da desordem do mundo, né? Também, né? Os grandes melancólicos famosos sempre foram grandes críticos das relações sociais, dos discursos que sustentam uma série de questões. Então a gente vê nesse trabalho melancólico, né, a oportunidade, a possibilidade de realizar uma perda, né, de colocar talvez esse discurso que nos levou a uma situação de exploração crescente dos indivíduos e a um discurso de empobrecimento, de elaboração sobre as perdas, né? Talvez nós devemos perder esse discurso, né? Colocar esse discurso em questão para que um novo discurso, um outro desejo, né? Um desejo de um outro mundo seja possível. Sem que você queira destruir o outro como seu inimigo, como acontece muitas vezes no estilo paranoico da política, né? Que é o que a gente vê hoje muito vigente, né? Mas de respeitar que há outros desejos em jogo, e não apenas um, né? O que o neoliberalismo que ele coloca muito é que só existe um regime de trabalho, um regime de laço social e um regime de subjetivação, não existe outro, né? O que esses modos de adoecer, de sofrer, eles implicam?
Não, existem outros sim. Eles só não estão conseguindo encontrar caminhos para poder se realizar, né? E aí a gente acha isso, né? Até que a gente fecha o livro falando um pouco dessa metáfora da melancolia, que o cara fica empedrado, né? A melancolia como pedra, o cara paralisado e tudo mais, né? Isso pra gente que mora aqui em Minas é muito sério, né? Porque a mineração é uma coisa muito curiosa. A mineração, eu moro em São João del Rei, né? Então vou muito a Belo Horizonte. Cada vez mais a mineração ela chega perto da 040. Então, os processos de explorações estão cada vez mais violentos. É o meu processo de exploração, que é violento da mineração, que levou a Vale a ter a barragem, né, lá de Brumadinho e a de Mariana também. Né? Inclusive, eu perdi alunos meus que trabalhavam na barragem de Brumadinho, morreram nesse evento. Né? E é uma coisa curiosa, né? A barragem de Mariana, né? Ela acabou fechando em parte a Samarco, né? E aí você vê como é que essas coisas se conectam, né? A Samarco, o porto dela, ela fica no Espírito Santo, em Anchieta, né? Eu passo todas as minhas férias lá, né? Na casa da família da minha esposa, né? E o caseiro de lá, ele trabalhava na Samarco, teve que sair da Samarco e trabalhar como motorista de van, né? Então, ele foi prejudicado pela mineração, primeira vez. Segunda vez, não tinha outro modo de trabalhar, a não ser como motorista de van, né? Pegou Covid e faleceu, né? Então, você vê que essas questões elas não estão desconectadas umas das outras. Né? A falta de cuidados, a falta de emprego, os modos de sofrer, eles precisam ser respeitados. Né? Porque o modo de sofrer de um sujeito, né, numa melancolia, numa paranoia, numa histeria, são maneiras de se posicionar de um desejo que determinados discursos não permitem que eles se realizem. Né? Que não permitem que eles estejam presentes no laço social. Né? E isso é muito sério. Né? E quando você tem uma expansão do neoliberalismo para isso, você faz o quê? Você torna os sujeitos melancolizados, mas sem dar a eles a condição de fazer o trabalho melancólico. Né? E aí poder sair dessa melancolia. Por isso que a gente quer, contra uma politização da melancolia, melancolizar os sujeitos da política também. Né? Aí vamos ver se a gente... Eu espero que o livro ajude as pessoas a pensar um pouco sobre isso. Né? Que se por um lado o livro foi muito difícil de escrever, por outro lado foi muito bom ter escrito esse livro, né? Porque me ajudou também a entender uma série de processos que eu não conseguia ter clareza até então, né? Sobre essa questão do neoliberalismo e tudo mais. Não tenho dúvidas que o livro vai poder ajudar muitos e a muitas a pensarem e refletirem, a melancolizar a política e, enfim, sem deixar de lado o trabalho melancólico, como você bem colocou. E esse trabalho... Pode, por favor. Ele precisa, né, de acompanhamento, ele precisa de pessoas que estão junto ali para acompanhá-los. Né? Não é um trabalho que você faz solitariamente. Né? Eu acho que esse que é assim, é a abertura para espaços comuns, né? Coisa que ninguém mais hoje quer falar. Né? É muito curioso. Ninguém fala mais de comum, ninguém quer... Tem poucos autores falando da criação desses espaços. Né? Eu vi uma entrevista outro dia, agora não me lembro quem foi, que falou uma coisa que eu achei super interessante. Né? Ele falou sobre as escolas, retorno das escolas. Assim. As escolas deveriam estar abertas, as aulas não deveriam estar sendo dadas. Né? Achei assim, que ele querendo defender o quê? As escolas deveriam estar abertas como espaço comum, né, para você poder refletir sobre a situação que está acontecendo. Né? Não para dar aula. Né? Porque a aula, nesse momento, né, todo mundo que é professor, né, eu não estou dando aula nesse momento porque eu estou em afastamento para fazer pós-doutorado. Né? Mas minha companheira é professora, meus amigos são professores. A gente vê que o rendimento de aula são completamente muito abaixo do que se espera. Então, por que aí é uma questão, de novo, do tempo, da temporalidade. Por que retornar rapidamente se a gente pode ter esse momento para refletir sobre, inclusive, os processos de educação?
e também são atravessados pelo neoliberalismo. E também impactam no sofrimento do sujeito. Né? Então, tem muitas questões que acho que a pandemia ela trouxe, ela nos revelou, ela trouxe à tona, né? Para a gente poder refletir sobre os processos de laço social, de vida em comum, né? De modos de sofrer, inclusive. Né? Acho que ela trouxe isso. Para encerrar, e aí a nossa live, excelente, muito obrigado. Que vai ficar disponível para quem quiser, quem chegou um pouco mais tarde, ou quem quiser compartilhar com amigos, amigas, parentes, enfim, fiquem à vontade, vai ficar disponível no canal do GTV e ainda hoje no canal do YouTube da Memória da Eletricidade, vocês podem compartilhar. Então, uma última questão que me surgiu quando você estava falando era, quer dizer, a gente caminha muito impulsionado por um processo de subjetivação neoliberal da produção de um desejo do coletivo, do comum, do bem comum, para o desejo de aniquilamento do outro, né? Eu acho que a pandemia permitiu muito enfaticamente observar isso que a gente poderia ter observado em outros momentos, mas nesse momento muito enfaticamente. Esse aniquilamento do outro da divergência, é um aniquilamento da diferença, da diversidade, da alteridade, de certa forma. Se você não é o mesmo, é quase um aniquilamento narcísico, né? Daquele que não é como eu, então não serve para absolutamente nada. Não pode nem existir, né? E isso ao mesmo tempo é muito complicado de observar, e a mim particularmente leva muito sofrimento observar isso, e não só no campo, digamos, da direita, na esquerda também, em todos os campos sociais. Se você não pensa como eu, não é como eu, você não merece nem falar, né? Nem ter direito a falar, etc. E tal. O quanto que isso também tem uma gestão neoliberal aí desse sofrimento. Queria, para encerrar nossa conversa, você falasse um pouquinho disso. Acho que o livro toca nisso, o artigo toca. Tem muitas outras questões que eu queria falar, mas aí para aguçar a curiosidade, as relações com a gripe espanhola, né? Tem muitas outras coisas interessantes que vocês colocam, tanto no artigo quanto no livro, mas aguça aí a curiosidade das pessoas para lerem. Tá. Porque, assim, é uma coisa que nos chamou muita atenção, só da questão da gripe espanhola, rapidinho, né, é que, junto com a gripe espanhola, veio um movimento de político de destruição do outro que meio que se repete. Sim. Aqui. Né? Acho uma coisa importante dizer na questão do aniquilamento do outro, né, que é uma política de morte, né, o que o Bembe vai falar de uma necropolítica. Né? E o Bembe fala uma coisa e o Layamer Silva também fala, Souza também fala. O Bembe vai falar do devir negro do mundo, né? Uhum. E o Layamer vai falar do devir índio, né? E são duas populações que são geralmente colocadas como alteridade, como outro, né? E que podem ser exterminadas. Né? Então, eu discordo, por vez, do Glenn Greenwald, que diz que não se pode falar em genocídio. Pode-se sim, porque a população indígena brasileira está sendo dizimada durante essa pandemia por falta de cuidados. Ela não está sendo dizimada não é porque não tem. E tem cuidados e não estão sendo oferecidos. E, na verdade, existe uma política de ampliar a falta de proteção a essa população. Então, há genocídio, sim. A maior parte das pessoas que estão morrendo, você vai ver qual é o trabalho delas, quais são as cores delas, condições socioeconômicas, é um grupo específico que está morrendo. Né? O que não significa que não haja uma redução do mesmo. Assim, o mesmo hoje são cada vez menos. Aqueles que podem tomar decisões e contemplando o outro são cada vez menores. Ou seja, a classe média ela também está empobrecendo. Né? Uma coisa que eu estive... Semana passada eu estive no Rio, né? Fui visitar minha mãe no Rio. Uma coisa que me chamou muita atenção em Copacabana, né? Pessoas andando pela rua, aos berros, pedindo comida ou pedindo dinheiro para comprar gás
pelas ruas de Copacabana, né? Não isso não está acontecendo na ladeira dos Tabajaras, está acontecendo ali, entre Santa Clara, 5 de Julho, que é um epicentro de Copacabana, né? Então você vê que você teve uma ampliação também daqueles que vão perder direitos, junto com as reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, eles vão se tornando o quê? Outros também, que também podem vir a ser precariedade. Então, eu acho que as pessoas precisam, né, a classe média, ela precisa começar a refletir sobre esses processos que levaram a isso, né? Porque elas também são outro, elas não são do mesmo. E a pandemia está mostrando isso para elas muito bem, né? Pelo seu empobrecimento, pela perda de poder de compra, né? Pelo aumento do número de desempregados, né? Ou de subempregados, né? E você tem um processo aí em curso, sim, um processo de destruição, né? Que é um processo, no frigir dos ovos, ele acaba se tornando autofágico, porque sem esse ovo ele também não se sustenta, né? Então a gente precisa pensar um outro laço, né? Eu acho que a gente precisa de não dar respostas muito rápidas, né, para os problemas que se apresentam, mas mostrar que esses problemas precisam ser pensados em termos subjetivos, né, de saúde mental, em termos de criação de condições de um fortalecimento do sistema de saúde que foi enfraquecido nos últimos 5, 6 anos, né, de uma política econômica, né, e de como o país, inclusive, se posiciona no mundo também, né. Isso tudo impacta no nosso colega aqui, nosso vizinho que está sendo vítima da Covid, né? E aí, no caso, eu não gosto muito da palavra vítima, mas no caso é vítima, porque ele não tem condições de dar uma outra resposta hoje, né? Então, assim, eu acho que existem brechas para que nós possamos pensar em novo modo de vida em comum e novo modo de sofrer também, né? Porque esses só estão nos levando ao pior, né? Esses só estão nos levando a movimentos de precarização, de exploração e como a favela do Jacarezinho mostrou essa semana passada, né? De uma matança liberada. Você pode matar por diversas maneiras. A do vírus, né, a do não enfrentamento à pandemia é a maneira mais sutil. Mas ela não tem, ela é da mesma ordem da chacina do Jacarezinho. Porque ela mata as mesmas pessoas e ela não dá direito à vida e à subjetivação às mesmas pessoas. Roberto, muito obrigado mesmo pela fala, pela live, pela conversa, por poder compartilhar seu conhecimento, experiência e falar um pouco desse livro que foi recém-lançado. Tem aqui alguns comentários para você sortear na próxima vez, fazer uma live para sortear o livro. Não, pode deixar. Eu estou pensando em fazer uma live de lançamento do livro junto ao programa aqui da pós-graduação do FCJ. Eu faço um sorteio, pode deixar. Pode deixar. E agradeço os comentários. E agradeço também, Igor, parabenizar pelo projeto. Acho um projeto muito bacana mesmo, né? E agradecer, né, pela oportunidade de falar, não somente do livro, mas de falar sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Acho que o livro é um elemento disso. O livro, ele não, mas ele impacta algo que você colocou mesmo, algo que vem de uma trajetória de trabalhos, de tentando pensar tentando pensar o que é esse viver em comum, como é que ele produz sofrimentos e como é que a gente precisa de uma gestão de tempo. Gestão não é uma palavra boa também, não é mais de lidar com o tempo, com a temporalidade de uma outra maneira. A gente responde tudo imediatamente. A gente está numa lógica do imediato, da aceleração, da rapidez, né? E a gente não tem esse tempo de pausa, né? Inclusive, pausa é o nome de um projeto sobre urgência subjetiva da Argentina, que chama-se Pausa. Né? Justamente para pensar esse tempo, os intervalos que a gente precisa introduzir quando os traumas acontecem, sejam traumas individuais ou traumas sociais, como os que nós estamos vivendo hoje.
Interessante, perfeito, perfeitas as colocações. Gostaria de mais uma vez de agradecer e convidar todos e a todas que não puderam ler o livro. Tem os artigos que ele publicou já e o livro também está aí disponível. Muito obrigado, Roberto, que a gente possa se encontrar em outro momento para conversar sobre esses e outros temas. Agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, foi ótimo. E dizer mais uma vez que a live vai ficar disponível para quem quiser assistir depois. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, Roberto. Obrigado, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.